Bem-vindo ao canal Eu Te Conto. Aqui você verá contos, livros narrados e entrevistas com pessoas que contarão sua história de vida. Ajude o canal a crescer. Se inscreva, dê like, faça comentários. Convivendo com os Maabutes, episódio 4. Mais alguns meses se passaram, até Edna e Jair conseguirem se comunicar devidamente com os Maabutes. Todos os nomes começavam com M. As mulheres, Ma. Os homens, Mu. Mutuki era o pequeno que se dirigiu a Edna. Era considerado pelos Maabutes como o líder dos 12 sábios, que até agora governavam o povo. Mas agora eles tinham um novo governante. Uma antiga profecia dizia que uma mulher alta, de cabelos vermelhos, viria do sol e seria a sua grande rainha, a rainha Maabutes. Por falar em cabelos, alguma coisa estava acontecendo com os terráqueos. Quem tinha pouco cabelo adquiriu uma vasta cabeleira. Uns, os cabelos escureceram a negro total, e outros clarearam. A pele de todos estava se tornando um pouco mais escura. Talvez o fato de o dia ser tão longo, ou alguma coisa naquele sol que parecia tão próximo. Os Maabutes eram excelentes pedreiros e decidiram ajudar os terráqueos. Assim eles o chamavam. Com a nave de transporte, conseguiram carregar muitas pedras, já lavradas. Era só montar. Num outro dia, deslocaram-se para um vale diferente. Para a surpresa dos terráqueos, viram uma manada de um bicho que misturava búfalo e cavalo. Aprenderam quais os vegetais eram comestíveis, quais venenosos e como contar o tempo. Eles tinham uma pequena lua que riscava o céu a cada 22 noites. Isso dava quase um mês e meio terráqueo. Basicamente, eles tinham uma estação com chuvas e outra sem. Na temporada das chuvas, não utilizavam as libélulas, pois com as asas molhadas, elas tinham muita dificuldade de se manter no ar. E era justamente na temporada das chuvas que seus inimigos, os Bunkas, apareciam. O objetivo era sempre o mesmo: matar, roubar e escravizar. Com a ajuda de Mutuki e seus companheiros, encontraram uma gruta enorme, onde as naves poderiam ficar escondidas. O povo Maabute queriam que sua rainha Edna morasse na aldeia. Jair relutava. O palácio estava pronto, desde sempre, esperando por ela. As janelas, portas e teto eram maiores, então a estatura da rainha Edna e esposo não seriam problemas. Jair queria a rapina por perto. Se sentia desprotegido sem ela. Mutuki levou Edna e Jair para conhecer onde escondiam as mulheres e crianças quando do ataque dos Bunkas. Sob o platô da vila havia, muito bem disfarçada, uma caverna. A rapina poderia ficar escondida ali dentro. O conselho dos 12 sábios se reuniu no grande salão. Havia uma cadeira maior na cabeceira da mesa ovalada para a rainha Edna. Ao lado, uma menor para Jair, e mais 6 cadeiras de cada lado da mesa. Era estranho, porque todos os conselheiros estavam sentados com os joelhos por baixo da mesa. Porém, o tampo da mesa mal chegava nos joelhos de Edna e Jair. Assim, os dois se sentavam um pouco afastados. Até agora, os Maabutes viveram como um amontoado de gente, onde o conselho tentava contornar os conflitos. Agora, eles tinham a rainha Edna e precisavam montar um reino. Edna olhou assustada para Jair. O olhar dele era calmo e confiante. Assoprou
ao seu ouvido para ela dizer ao conselho que iria montar um plano de ação. Precisava de alguns dias. Matiba e Maluba, duas mulheres jovens, foram designadas como damas para atenderem às necessidades de Edna. Elas tinham um jeito manso e amoroso de tratar Edna, mas tiveram que ajustar algumas coisas. Os Maabutes eram pequenos e, como tal, tudo era na medida deles. Matiba e Maluba tiveram que aprender que a quantidade de comida para cada terráqueis era pelo menos o dobro de uma Maabute. Fizeram um banquinho com 3 degraus para as duas poderem servir à mesa, e assim outras tantas adaptações se fizeram necessárias. Edna e Jair recorreram ao computador da Rapina 1 à procura de alguma solução de como montar um governo que fosse o mais básico possível. Nessas idas e vindas à caverna, que ficava sob a praça do vilarejo, perceberam um desvio e encontraram um novo ambiente, trancado com uma robusta porta. Ao ser questionado, Mutuki desconversou. Atiçou ainda mais a curiosidade. Por fim, não teve outro jeito a não ser mostrar o terrível segredo. Ao abrir a pesada porta, encontraram uma imensa biblioteca. Havia muitas prateleiras de madeiras cheias de rolo de couro de algum animal, com inscrições e desenhos. Também viram livros com capas de couro duro e dentro diversas páginas de couro macio, encadernados com algum tipo de barbante. Esses livros eram grandes, ou melhor dizendo, eram do tamanho de um Maabute. Mutuki foi até uma prateleira e com muita dificuldade pegou um desses livros. Jair o ajudou a carregar até a bancada de tampo inclinado. O livro encaixava certinho sobre ele. O pequeno abriu, correu as páginas de couro e apontou para um desenho. Nele se via o desenho de um Maabute fazendo reverência a uma mulher alta de cabelos vermelhos. Somente os 12 sábios sabiam ler. Quando um morria, selecionavam entre si um substituto e demorava anos até o novo sábio conseguir ler e interpretar. Edna e Jair se olharam e pensaram juntos. Precisamos de uma escola. Passaram um rádio para Mamed, pedindo para ver se entre o grupo haveria alguns professores. 4 se dispuseram a se mudarem para o vilarejo Maabute. No dia seguinte, foram trazidos nas costas de libélulas. Teresa, Maria, Cláudia e João foram apresentados ao conselho. O sábio mais velho foi convidado a assumir o Conselho de Educação. O objetivo era ensinar os 4 professores a entenderem aquelas inscrições e, em seguida, os professores ensinariam o computador da Rapina 1 a ler e traduzir. Passou uma lua e foi necessário trazer mais 10 Maabutes para carregar os livros e pergaminhos, ajeitar sobre o scanner e copiar os dados. Jair instruiu o computador a montar um sistema de alfabetização. Poucos meses depois, a primeira turma começou a ter aulas de alfabetização. A estação das chuvas estava chegando. Como Mutuki havia já relatado, a preocupação com os Bunkas era crescente. Os testemunhos obtidos dos Maabutes era que seus inimigos eram altos, bem altos, magros e cruéis. Eles usavam arcos e flechas, algo como espadas e lanças. Vinham montados numa espécie de besouro, que tanto andava quanto voava. Edno pediu a Mamed se teriam como enviar alguns rapazes para treinarem na arte da guerra seu pequenino povo. Vieram Augusto e James, 2 sujeitos tipo Rambo. Mucaba, o 5º conselheiro, foi escolhido por Edna para assumir o Conselho das Forças. Regra número 1.
conheça a ti mesmo. Augusto e James foram conhecer seus novos soldados. Foi desanimador. Parecia um bando de crianças. Estavam se divertindo. Não entendiam que iriam lutar com um inimigo mortal. Regra número 2. Conheça seu inimigo. Os 2 instrutores aprenderam a montar nas libélulas e com mais 4 mabutes foram ver como eram os buncas. As coisas só pioraram. Os buncas eram mais altos que os terráqueos, em maior número. Eles não viviam num vilarejo, mas numa cidade grande e organizada. Regra número 3. Tenha um plano. Augusto e James relataram a situação a Jair e Edna, ou seja, a situação não era nada favorável. O assunto chegou a Mamed, e ele viu uma luz. Um dos vigias deu o alarme. Os buncas estavam chegando. Eles montaram uma espécie de meio anel, 4 besouros à frente e o resto do exército atrás. O normal de sempre. Primeiro um ataque aéreo, em seguida terrestre. Os besouros abriram suas carapaças rijas e suas asas, que ficavam por baixo dessa carapaça, desdobrando-se. Ouviu-se um ruído de folhas secas se chocando, e os desengolçados bichos alçaram voo. Eles não conseguem voar muito alto, mas somente um pouco acima do solo. Do nada, uma chuva, ao contrário, do solo para o céu, de flechas incendiárias, atingiu por baixo nas asas, que inflamavam instantaneamente, e na barriga macia dos besouros. Sem asas e com a barriga cheia de flechas, os bichos estatelavam-se ao chão. Os pequenos mabutes se jogavam contra os buncas, caídos do céu, ainda atordoados, com lanças e espadas. O chefe dos buncas não compreendeu nada, visto que os mabutes estavam encobertos na relva alta. Ficou enfurecido e mandou um ataque total. Era um meio anel de buncas correndo e gritando loucamente em direção à entrada do platô dos pequenos mabutes. No meio da gritaria, os buncas não ouviram os infinitos silvos de chuvas de flecha, vindo não se sabe de onde. Vendo seus parceiros caírem cravejados de flechas, a turba travou. No meio deles, abriu-se uma vala de fogo. Os ainda vivos correram alguns para um lado e outros para o outro, dividir para ganhar. Um enxame de libélula atacou pela direita e outra pela esquerda. "Quero o comandante vivo!" gritava Mamed.